Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, pessoal, reserva Maria aqui na força do hábito. Hoje vamos para a nossa aula 5 aqui do nosso estudo sobre a Ilíada. Hoje nós veremos um pouquinho da soberania da cultura grega. Tá, pessoal? A literatura, ela tem alguns fins, tá? 3 fins. Ela pode ser apenas uma literatura de entrete, de entretenimento, que distrai. Ela pode ser uma literatura para transmitir uma ideologia, como a maioria dos livros atuais. Ou ela pode ser um livro que irá transmitir valores. E a literatura grega era essa última. Ela tinha por objetivo transmitir bons valores. Então, quando Homero quer transmitir os valores para a sociedade grega através da Ilíada e da Odisseia, e ele quer fazer isso através de uma história, ele se baseia numa sociedade já passada, ou seja, nós vimos que a Guerra de Troia realmente aconteceu. Se tem todos esses detalhes da história ou não, não se sabe, mas ela realmente aconteceu. Então, realmente, nós tivemos um povo glorioso no passado, no qual Homero se inspirou. E isso aqui, pessoal, é a teoria criadora dos mitos. Como é que os mitos greco-romanos, posteriores a eles, os medievais, os católicos, enfim. Mito aqui também, história, tá? Mas em particular os mitos. Como é que eles surgem? O homem, pela luz natural da razão, ele enxerga alguma verdade na natureza, na realidade. Quando eu digo natureza, é no natural, tá? Na realidade. Então ele enxerga alguma verdade na realidade. Mas ele não consegue transmiti-la nua e crua, do jeito que ele encontrou. Então, o que é que ele faz? Ele precisa exemplificar. Então, ele vai, por exemplo, e quer contar a história de. Deixa eu pensar. Não cometer adultério. Ele vai e mostra a história de Helena. Não faça isso, porque se você fizer isso, vai dar isso, 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 isso. Ou seja, ele pega uma virtude, uma verdade, um vício, transforma dentro de uma história, porque na hora que ele mostra essa história para outra pessoa, ele fala assim: agora você entendeu o que eu queria dizer para você? Nós fazemos isso comumente, né? Às vezes nós estamos querendo transmitir uma ideia, não estamos conseguindo, nós simplesmente vamos e montamos uma história rápida. Pegamos uma situação já vivida, enfim. E os troianos, pessoal, nós temos que entender o seguinte: na aula 3, se eu não me engano, não me lembro agora, 3, nós vimos que eram 100 reinos contra Troia. E Troia estava vencendo a guerra, uma guerra de 10 anos, contra 100 reinos. Então, de onde vem toda essa força troiana? Esse poder que os impele para a batalha a fim de vencer? A virtude. Por que virtude? Porque virtude, no latim, justamente, significa força interior, valor moral, potência humana. É a capacidade do espírito de te levar adiante. Vem da força de vontade. E essa virtude, ela também vem da dedicação ao próximo, ao doar-se ao próximo. Por exemplo, tudo na natureza, tudo na natureza que é vivo, ele vive em função de outro ser vivo. Ele não vive só para si. Quando nós estamos em biologia, nós vemos que tudo está interligado, certo? Então, se eu for em determinada área e, sei lá, matar todos os tatus que estão ali,
vai haver um desequilíbrio que vai virar uma bola de neve, porque vai afetar um monte de outras coisas na cadeia alimentar. E não só na cadeia alimentar, como no ecossistema em geral. Então, todo ser vivo vive em função do próximo. Por que que as árvores depositam sementes nos frutos? Para que quando os frutos caiam no chão, nasçam outras árvores. E o mesmo acontece com o ser humano. Se o ser humano não vive em função do próximo, ele não serve para nada. Por que que nós vemos a geração dos nossos avós era uma geração tão forte? Porque eles tinham uma vontade determinada, uma vontade firme e doavam suas vidas pelos seus filhos, pela sua família. O homem saía de casa às 5 da manhã para trabalhar, para sustentar 9, 10, 11 bocas em casa, voltava à noite cansado. A mulher trabalhava, cuidava, zelava da casa, educava os filhos, fazia tudo isso, mais um tanto. Ou seja, uma vida cansativa, uma vida dura, mas é isso que fortalece o homem, que fortalece essa mulher. Por quê? Porque vejam, esse homem que acorda cedo e vai dormir, acorda cedo, trabalha, descansa um pouco, no outro dia acorda cedo, trabalha. Essa vida sofrida, labutada, vai deixando esse homem forte. Por isso que às vezes nós olhamos nossos avós com 70 anos, 80 anos, e estão com uma saúde melhor que a nossa. Por isso que nós olhamos para as nossas avós de 60, 70, 80 anos, estão com uma saúde melhor que a nossa. Porque eles tinham um motivo para ser forte. Quando se tem um motivo, se faz qualquer coisa. Por exemplo, estourou a Segunda Guerra Mundial. Por que é que os homens foram para a guerra? Porque eles têm seus filhos para defender, têm suas esposas, têm seu país para defender. Então eles têm que ir lá, guerrear e voltar vivo. E hoje, pai de pet ou homossexual, não tem filhos, se tem no máximo um ou dois adotados, sei lá, alguma coisa assim. Precisa trabalhar muito para sustentar isso? Não, trabalho mínimo. Tem dor de cabeça? Tem noites mal dormidas, alguma coisa assim? Não. Então é uma vida fraca, que gera uma vontade fraca. Ele vai dormir 4 horas por noite por conta do cachorro dele? Vai nada. Ele vai pra guerra para defender o totó dele? Não vai. Um professor meu encontrou com um jovem que estava fazendo TG na época que estourou a guerra na Ucrânia. E aí ele falou assim: olha que dependendo se virar uma guerra mundial, você vai, hein? Aí eu falei assim: vou nada, não vou. Vou lá pra quê? Pra morrer? Pra levar tiro? Podem me levar à força, eu me escondo dentro de um buraco. Morro de fome, mas não morro com tiro. O que é que o avô desse rapaz diria se ouvisse isso? Ou seja, a força externa, saúde do corpo, força do corpo, é reflexo da saúde e da força interna, aquilo que nós vimos na aula passada. Tudo que acontece no Olimpo acontece na Terra. Tudo que acontece na nossa alma acontece no nosso corpo. Entenderam? Outro exemplo, sei lá, Dom Bosco, Padre Pio. Esses homens tinham 4, 5 horas de sono por dia e trabalhavam muito, muitíssimo, mas tinham um corpo de ferro. Doentes, claro, ficavam doentes, recaídas e tal, mas era um corpo que ainda assim estava aguentando. Por quê? Porque o corpo reflete o que está na alma. E isso explica a nossa geração, né?
A nossa geração, uma geração anterior à nossa e a geração posterior à nossa. São pessoas fracas, não têm uma vontade firme. E Troia era como os nossos avós. Eles eram homens de vontades firmes, vontades determinadas, não eram escravos de suas paixões e viviam em função das suas famílias e dos seus amigos. Por isso era o povo que mais tinha uma cultura estabelecida, um povo que mais tinha um respeito estabelecido, uma civilização estabelecida. E qual é a ideia que Homero deixa entender? Todos os povos da época eram poligâmicos, ou seja, o homem ele se casava com uma mulher e essa mulher era a senhora, mas ele tinha outras escravas a outros fins. Era normal. Os troianos, 1000 anos antes de Jesus Cristo, eles já viviam a monogamia, porque eles já lutavam contra as paixões a fim de escolher uma única mulher para amar, honrar e servir. Então, pô, é um exemplo ótimo. O jejum. Você renega, sei lá, jejum de açúcar, jejum de doce, jejum de suco na refeição, não sei. Você renega aquela sua vontade e isso deixa o teu corpo mais forte. Não é assim? É desse jeito. A sua vontade fica mais firme. O desenho da tela, poucos vão pegar referência. Não vou falar mais nada. Poucos vão entender a referência que eu coloquei aqui. Bom, e o que é que foi descoberto recentemente, mas que Homero já sabia? Aquilo que nós levamos uma média de 2 anos para aprender, então, por exemplo, sei lá, eu quero aprender inglês. Então, se eu pegar firme por 2 anos, eu saio falando inglês. Se eu quiser que o mundo inteiro aprenda, que o país inteiro aprenda isso que eu levei 2 anos para aprender, o mundo, o país, vai levar 200. Então, tá aqui a importância, por exemplo, de se deixar um legado para que os outros perpetuem, continuem. Então, estamos aprendendo aqui curso da Ilíada. Se nós quisermos que o Brasil inteiro saiba um dia, nós não veremos isso acontecer. Nós vamos deixar uma sementinha, nossos filhos vão lá, vão regar, eles vão passar, nossos netos vão lá, vão regar, vão passar, e assim vai, 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 vai. Daqui uns 200 anos, quem sabe, o Brasil inteiro saiba disso. Mesma coisa, por exemplo, Beethoven. Sabe como que Beethoven aprendeu a tocar piano? 4 gerações antes de Beethoven, um professor fenomenal de piano chegou na cidade e abriu uma escola de piano. E foi um sucesso. Ele era o único professor na cidade, então todo mundo que queria aprender foi lá com ele. Uma geração depois, um aluno abriu uma escola concorrente. Uma geração depois, outros alunos da primeira escola e dessa segunda passaram a abrir outras escolas. E nisso você tinha já concertos, competições entre as escolas, rivalidades e tal. Na quarta geração, que é a geração de Beethoven, você tem pessoas de longa data que sabem tocar piano, estão acostumadas ao piano. Então, Beethoven, desde cedo, via na sua família a influência do piano. Então, vejam que naquela cidade levou 4 gerações para que toda a cidade estivesse envolvida naquilo. Uma geração ela tem uma média ali de 10 a 20 anos, tá, pessoal? É uma média ali. Pode ser mais, pode ser menos, mas é pelo menos ali uns 50 anos que isso deve ter levado. E qual que é o incrível nisso? A humanidade, pessoal, ela leva esses 200 anos para aprender o que o homem levou 2, certo?
Então, a humanidade, ela aprende com o homem, sujeito em particular. Então, nossos filhos, os filhos deles, os filhos deles, os filhos deles, podem aprender com aquilo que nós estamos fazendo agora. Porém, nós, no momento presente, podemos aprender com a humanidade passada, com aquilo que já aconteceu, certo? Então, nós podemos aprender lições de moral com a Segunda Guerra, com a Primeira Guerra, a Revolução Francesa, a Revolução Marxista, a Revolução Luterana, enfim. Então, pensem comigo. Se a humanidade caminha, ou seja, direciona seus estudos de acordo com o que alguns indivíduos, do que alguns homens aprendem, estudam e divulgam, a humanidade aprende o mesmo que a alma daquele homem aprendeu, certo? Então, a humanidade, ela é um reflexo da alma humana. A história da humanidade é um reflexo das nossas almas. Então, você quer entender a história? Quer entender o que acontece na história? Entenda a alma humana, como ela funciona. Por isso que sempre foi obrigatório aos padres que estudassem psicologia humana, psicologia tomista. Porque se você conhece a alma humana, você consegue entender perfeitamente quais motivos levaram tal povo a tomar tal atitude. Exemplo, nós sabemos o que aconteceu com a Revolução Protestante, certo? Com dados técnicos. Em 1517 aconteceu isso, em 20 ele foi excomungado, em 24 começou a Guerra dos Camponeses, em 30 começou a Guerra dos 30 Anos, etc. Mas, isso é incrível que até o Padre Paulo Ricardo já fez. O Padre Paulo Ricardo tem dois cursos sobre a Revolução Protestante. Uma, ele fala sobre essa revolução contextualizada, geral, e a outra, ele fala sobre Lutero apenas, durante todo o processo. E você vê que toda a Revolução Protestante é um reflexo da alma de Lutero. Se nós estudarmos a Revolução Francesa e estudarmos a biografia de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, d'Alembert, nós veremos que a Revolução Francesa nada mais é que um reflexo da alma desses homens. Ou seja, não é mais fácil estudar a alma desses homens primeiro para depois entender o final? É mais fácil, é mais simples, tá? Um esqueminha é simples, mas eu acho que dá para entender bem. O homem particular aprende com o homem coletivo, e o homem coletivo aprende com o homem particular. Ambos os conhecimentos saem e retornam para a alma humana. Então, a alma humana que é o foco. Estudar e entender a alma humana. Por isso, por exemplo, isso dá para ver até na Bíblia. O Antigo Testamento reflete a alma humana traidora. Antes de nossa alma encontrar Jesus Cristo, ela é traidora. Ela recebe inúmeras graças de Deus, inúmeros presentes de Deus, e o tempo todo ela vira as costas para Deus. O que é mais marcante no Antigo Testamento? O povo vira as costas para Deus o tempo todo. Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. O que é mais comum nós encontrarmos no Novo Testamento? As pessoas se voltando para Deus, não é? Então, Antigo Testamento, reflexo da minha alma em pecado. Novo Testamento, reflexo da minha alma em estado de graça. E novamente aqui eu enfatizo. Se nós estudamos a alma humana, além de nós entendermos os rumos que a humanidade está tomando, nós podemos nos santificar também. Olha que bênção. Aos pouquinhos, nós vamos nos santificando.
Porque a alma humana, pessoal, ela é complexa, né? Nós percebemos que ela é muito complexa. Então, nós começamos ali com os temperamentos, vamos entender um pouquinho quais as tendências que nós temos, avançamos para os pecados capitais, para as virtudes opostas, aos pouquinhos entrando em psicologia atomista. Isso é extremamente importante a todas as pessoas. Ah, eu não sou padre. Eu não sou padre, eu não preciso estudar a alma humana. Por que, que o padre precisa estudar a alma humana? Tem uma frase de São João Paulo II que eu admiro muito, que é a seguinte: os consultórios psiquiátricos estão lotados porque os confessionários estão vazios. Por quê? Porque o padre, ele estuda a alma humana, ele entende qual foi o caminho que levou aquela pessoa a pecar. Então, por exemplo, padre, estou casado e eu traí minha mulher. O padre que conhece a alma humana, ele entende o que se passou na cabeça daquela pessoa, o que aquela pessoa estava sentindo, sofrendo, ansiando. Claro que mínimos detalhes da vida particular de cada um não dá, mas o aspecto geral ele consegue entender. E o remédio geral ele consegue dar. Então as pessoas iam se confessar com o Padre Pio e saíam curadas. Porque o que, que é o pecado para a alma humana? Ou vocês conseguem dizer? O que é o pecado para a alma humana? É uma doença, certo? É uma ferida. Lembra que o que acontece no Olimpo acontece na vida terrestre? O que acontece na alma acontece no corpo. Então, se a alma está doente, o que acontece com o corpo depois? Ele adoece. Pessoas que não perdoam, isso é científico. Pessoas que não perdoam tendem a ter doenças cardiovasculares, cardíacas. Por quê? Porque acontece na alma, acontece no corpo. Perdoar é relação ao quê? Coração. Meu coração ainda não perdoou tal pessoa. Então, o meu coração vai se adoecer aos poucos. Ah, eu utilizo a minha inteligência para o mal. Eu sou desonesto. Eu sou relativista. Então, você pode ter um Alzheimer. Digo isso por experiência própria de pessoas próximas a mim. Então, como estava dizendo, eu não sou padre, eu não estou no confessionário, eu não preciso estudar uma humana. Beleza, mas se você não é padre, você é o quê? Ah, eu sou casado, então você não tem filhos? Você não tem que conduzir esses filhos para o céu? Para isso, você precisa entender a alma humana. Porque São Francisco de Sales dizia que uma única alma, conduzir uma única alma para o céu, já é trabalho suficiente para um padre. Então, você tem que aprender para conduzir a alma do teu filhinho, da tua filhinha, para o céu. Opa, desculpa. Mas eu não sou casado. Eu, sei lá, sou religioso. Muito bem. Você, como religioso, você, se for abade, por exemplo, você tem seus subordinados, você tem os frades que te veem como um pai espiritual, você tem seus irmãos espirituais do mosteiro. É seu dever ajudá-los a ir para o céu também. E mesmo se você não tem responsabilidade nenhuma sobre ninguém, você conhecer a alma humana, como eu falei, te ajuda a ser santo. Nos ajuda a ser santo, né? Eu vejo tal pessoa cansando a minha paciência. Aí começa a perceber que aquela pessoa, todas as vezes, ela fica estressada. Quando você vai lá no fundo, no fundo, no fundo, você descobre que aquela pessoa
ela está passando por momentos de tensão na vida familiar dela. Então, quando ela chega do trabalho, na sala de aula, junto comigo, ela está tensa, né? Ela está estressada, porque a alma dela está atribulada. Ah, então é por isso que ela é grossa comigo, porque ela está sofrendo. E esse sofrimento chega no corpo, dá uma dor de cabeça, ela fica sem paciência comigo. Pronto, eu posso perdoá-la, não é por mal então que ela está sendo assim. Ela pode melhorar? Pode, mas aí já não é comigo. Posso perdoá-la. Então, esse é um dos principais objetivos aqui da Ilíada, é nos fazer entender como funciona a alma humana. Porque cada personagem ao longo da história, ele representa alguns aspectos da alma humana. Aquiles, por exemplo, tem um determinado momento, vou dar um spoiler para vocês. Tem um determinado momento que Aquiles e Heitor estão num duelo. Aquele que venceu o duelo pega Helena, volta para casa e acabou a guerra. E Aquiles vence Heitor, mata Heitor no duelo. Então a guerra acabou, certo? A guerra acabou. É só ele voltar para casa. Quando ele volta para o acampamento, ele descobre que Patroclo, que era escudeiro de Aquiles, era amigo de infância de Aquiles, é como se fosse irmão de Aquiles, tinha sido morto por alguns troianos enquanto ele estava lá com o Heitor. Ele fica cego de raiva, pega o exército inteiro e fala assim: ah, eles mataram meu amigo, então vamos invadir Troia. Vamos queimá-la inteira. Eles destroem Troia. Qual que é o problema aqui? Aquiles tem o ego ferido. Eles me passaram a perna, mataram meu melhor amigo. Vou me vingar. É essa a sensação que nós temos de muitas vezes na nossa vida. E Aquiles morre nisso. Nessa investida contra Troia, ele morre. Então, veja só. Vou parafrasear, vou citar o seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Se eu me vingo, a pessoa que eu realizei a vingança sai perdendo e eu também. Porque o que é que eu tive que fazer para realizar essa vingança? E certamente eu tive que tomar atitudes que não seriam as melhores. E isso ficou na minha conta. Então, vejam que a raiva cegou Aquiles. E muitas vezes a raiva nos cega também. Bom, como é que nós chegamos, pessoal, nessas gerações fracas que eu falei lá atrás? Tudo isso é obra da cultura da morte. Por quê? Porque eles descobriram um negócio que Homero já sabia, na verdade. Se eu conto uma história para vocês, enquanto vocês ainda são pequenos, crianças, até jovens, e vocês extraem o fruto dessa história, então, por exemplo, se eu conto a história da Chapeuzinho Vermelho pro meu irmão, pequenininho, e digo, é isso que acontece conosco quando desobedecemos. Tragédias. Essa moral, não desobedeça, vai dar errado. Essa moral dessa historinha, ela é maior do que você estudar 2 anos em Harvard ou em Oxford, qualquer universidade prestigiosa mundo afora. Por quê? Porque as histórias, elas nos ensinam mais que experiências pessoais. Como assim? Quando nós vivemos a coisa, nós temos as emoções envolvidas, nossos sentimentos estão envolvidos. Então, muitas vezes nós não pensamos, certo? Então, quando nós somos traídos, por exemplo, como Aquiles foi, nós não conseguimos parar e pensar, não, se eu for seguir a minha raiva,
eu vou estar me vingando, vai dar errado pra ele, vai dar errado pra mim. No momento a gente tá com sangue nos olhos, a gente tá furioso. Nós não conseguimos parar e pensar isso. Agora, se eu olho para Aquiles e penso, poxa, é verdade. Quando eu me vingo, os dois lados saem perdendo. Por que é que eu aprendi mais com a história? Porque na história não tenho emoções que me cegam os olhos. Eu não tenho um sentimento que passa uma bandana, uma venda pelos meus olhos. Eu consigo enxergar a coisa de todos os lados. Então, por exemplo, vocês já viram aquele filme Gladiador? Filme ótimo, recomendo. De 2001, eu acho, 2002. Quando você acompanha a luta pela câmera, assim, que mostra da plateia do Coliseu, como se você estivesse no Coliseu, você consegue ver a arena inteira, o campo de batalha inteiro. Então você consegue ver todo mundo que está lá embaixo batalhando. Você consegue ver cada personagem, analisar, pensar e tal. Quando a câmera volta para os guerreiros que estão lá embaixo guerreando, ela foi incrível isso, porque você não consegue ver tudo. Quando você está dentro da história, é muito difícil você conseguir enxergar todos os lados. Muito difícil. Então, sei lá, não sei se vocês já foram brincar de airsoft ou paintball alguma vez, mas é bem desse jeito. Você que está assistindo, você consegue ver cada pessoa ali com o rifle cheio de bolinha, escondida, só esperando para atirar no outro. Quando você está lá dentro, você não consegue ver todo mundo. Você não consegue ver todas as versões da história, todos os âmbitos pelo qual a história está passando. E Chesterton fala isso, nós vimos isso no livro da Ortodoxia. Que quando nós queremos analisar uma coisa, nós temos que ver de um plano terceirizado. Então, por exemplo, se o meu irmão traz para mim um poema que ele escreveu, uma história que ele escreveu, um texto que ele escreveu e pergunta: ficou bom? A menos que eu seja sincero com ele e tenha o costume de ser sincero, eu sou suspeito de falar, aquela expressão que nós falamos, né? Eu sou suspeito de dizer se ficou bom ou não. Por quê? Porque eu amo meu irmão, eu não tô querendo magoá-lo. Então, às vezes eu falo que ficou bom, mas não ficou, tá uma porcaria. Eu que não tô sendo sincero mesmo. Então, o que é que eu preciso fazer? Peraí. Pego o poema, fulano, mando para um amigo, um terceiro. Fulano, tá bom? O que que você acha? Então, por exemplo, se eu gravar um vídeo, sei lá, para publicar e mando para vocês, pergunto, ficou bom? Vocês vão ter a cara de pau de falar que ficou bom. Eu sei disso. O vídeo pode estar horrível, vocês vão falar que ficou legal. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar e mandar para uma terceira pessoa. Alguém que não tenha tanto afeto. Porque se o sentimento entrar no meio, é muito difícil nós extrairmos o real significado da coisa. Exatamente, Guilherme. Quando nós conhecemos a pessoa, temos afeto com ela, nós não queremos magoá-la. Então, às vezes, nós não somos totalmente sinceros, né? Tá horrível, tá feio de doer, mas você fala, ficou bom. E Heródoto, por exemplo, não confundam Homero e Heródoto, tá? Homero escreveu a Ilíada. Heródoto foi o primeiro historiador. Por que que Heródoto, por exemplo, escreveu a História? O nome do livro, o primeiro livro historiográfico era só isso, História. Porque ele compilou nesse livro a história dos grandes homens de Atenas. Porque ele viu que os jovens atenienses estavam desmotivados aos estudos, ao treinamento físico e tal. E não adianta você chegar e falar assim, cara, vamos, você é ateniense, poxa,
é importante, você tem que fazer. Todo mundo já passou por uma situação parecida assim na vida, com outra pessoa ou com si próprio. Vamos, tem que estudar, vamos, tem que treinar, tem que ir, tem que fazer. Não, não vou e tal, e tal, e tal. O que é que ele fez? Ele pegou a história de Aquiles, a história de Menelau, de Agamenon, de Hércules, e compilou as histórias desses grandes homens e entregou para os jovens. O jovem, ele lê o livro e ele fala assim, eu quero ser como Hércules. O que é que eu tenho que fazer? Ah, já que você perguntou, então você tem que ir lá estudar e tem que treinar bastante. Eu vou, então. Os filmes fazem muito isso hoje, né? A moça, ela lê o livro Orgulho e Preconceito ou vê o filme, ela sai querendo ser a personagem. O rapaz, ele assiste Rock Balboa, ele sai querendo fazer boxe. Por quê? Porque a história, ela tem esse poder de nos cativar e impulsionar. Ela nos ensina valores. E, por exemplo, qual que era a matéria? Eu acho que pode deixar o microfone de vocês aberto, né? Mais fácil. Qual que era a matéria mais importante para os gregos e os romanos? Eu não mordo, gente. Vocês podem falar sem problema. História? Quase. Vai ter na trave. A matéria mais importante era literatura, são histórias escritas. Por isso que eu falei que bateu na trave. Por que que era literatura? Ah, mas não era o trivium ou o quadrivium? Não. Porque a filosofia ela era ensinada através dos clássicos, dos livros, certo? Então, como eu falei, os personagens da Ilíada representam aspectos da alma humana. Então, você lê a Ilíada, você entende a Ilíada e você sai entendendo como funciona a alma humana. Mas para isso, para eu construir uma casa, eu preciso de pedra, eu preciso de cimento, eu preciso de areia, eu preciso ter meios para isso. Ou seja, o que que é o trivium? Trivium, ele era composto pela lógica, gramática e retórica. Qual que é a importância da lógica aqui? É para ele entender que 2 mais 2 é igual a 4. Mas ele entender isso em forma de argumentos. Então, ele entendeu o seguinte: todos os seres humanos, todos os seres humanos têm alma. Logo, se não tem alma, não é humano. Entenderam? Isso é lógico. Então, um exemplo mais simples também. Sei lá, João é filho do padeiro. Logo, o padeiro é pai de João. A lógica é você conseguir organizar em argumentos e entender a coisa. E a lógica é a base da filosofia, gente. Ela é a base da filosofia da gramática. Porque essa gramática aqui é a gramática latina, tá? Por que que eles estudam a gramática? Para que ele consiga ler aquela história e entender a história em si, não o simbolismo. Isso ficou com a lógica. Ele lê a Ilíada e extrair o simbolismo da coisa é equivalente à lógica. Se ele tem a lógica bem desenvolvida, ele consegue retirar o simbolismo. Mas agora, para ele entender a história em si, como se fosse um roteiro de um filme, por exemplo, ele tem que ter a gramática bem desenvolvida. E gramática envolve conhecimento gramatical puro e vocabulário, né? Como é que eu apresento, por exemplo, os Lusíadas para um americano se ele não tem vocabulário da língua portuguesa? Difícil.
E ele estuda a retórica. Por que que ele estuda a retórica? Para, depois que ele ter lido a história e entendido a gramática, ele ter relacionado o simbolismo dela, a lógica, ele possa apresentar para outras pessoas, em forma de fala ou escrita, um discurso, a retórica. Então, o trivium era só ali o martelo, a trena e o prego para você construir a coisa, para você conseguir ler os livros e extrair o máximo possível deles. O trivium não era o objetivo final, era o meio. O objetivo final era a literatura, tá bom? Isso aí é Platão. Platão, grandiosíssimo homem. Pensou se Platão tá no céu, gente? A gente chega lá depois de um tempinho no purgatório, tempinho entre aspas, né? Mas chega lá, ô amigão, eu estudei você por um tempão, você me deu uma boa dor de cabeça, mas enfim, consegui entender depois de muito sofrimento. Aí um senhor barbudo, assim, barba vindo até metade do peito. Bom, meu jovem, mas valeu a pena, né? E tal. Bom, gente, deve ser maravilhoso. E quando nós dizemos para as pessoas hoje, Guilherme, assim não entra no céu, Guilherme. Não entra, não chega lá. E quando. Vejam, eu quero realmente que vocês parem e pensem. É comum de um jovem hoje gastar 2 horas ou mais de um sábado à noite estudando? Por que que a gente está aqui? Porque às vezes o familiar pergunta, amigo pergunta, né? Tipo, às vezes me convidam para ir em N lugar. Falo assim, não posso, eu tenho aula. No sábado? Você faz o quê? É comum? Não, não é comum. É literatura. Que? Porque as pessoas, elas vivem num mundo pragmático, marxista e positivista. A educação do século passado ou era pragmática, utilitarista, ou ela era marxista, comunista, ou positivista, cientificista. Ou seja, se o negócio não é útil, se não é prático, se eu não posso utilizar em alguma coisa, não serve. Na cabeça dos pragmáticos é desse jeito. Se não ajuda a revolução, não presta. Na cabeça dos marxistas é desse jeito. E se não ajuda a ciência ou o Estado, também não serve. Na cabeça dos positivistas é assim. A literatura não está em nenhum dos três. Ela não é um negócio prático para eu ir lá e ficar milionário, para eu ir lá e ficar famoso, para eu ir lá e conseguir poder. Literatura aqui, estou dizendo literatura clássica. Estudar literatura clássica não me dá dinheiro, nem me dá poder. Então, exclui o pessoal pragmático. Para eles já não serve, já não presta. Ela não ajuda a revolução, pelo contrário, ela atrapalha. Então é óbvio que os marxistas vão odiar isso aqui, com unhas e dentes. E, bom, se os científicos, né, se a comunidade científica realmente estudasse a Ilíada, querendo com honestidade aprender, eles iam encontrar muita coisa sobre biologia e corpo humano lá dentro, mas eles não querem, tudo bem. Mas isso não vai alavancar a ciência em como fazer uma bomba atômica maior que a do meu vizinho, em como fazer um líquido injetável que faça as pessoas ficarem doentes e comprar um remédio. Como a literatura clássica não vai fazer nada disso, então não presta também. E temos uma minoria que é o objetivo católico. Pequenininho. Qual que é o objetivo católico? Santificar a minha alma e santificar a alma do coleguinha. Então, qual que é o objetivo de vocês? Santificar a alma de vocês, santificar a minha também. A do colega de vocês do lado. É esse o objetivo de estudar a Ilíada. Eu não tenho que estudar a Ilíada para depois chegar na minha paróquia, onde tem um monte de garotada de Alphaville. Eu estudei a Ilíada, dá licença.
Ou então pegar o livro e tacar na cabeça de marxista. Eu estudei a Ilíada, você está errado. Não. Primeiro eu me santifico, lembra? Tirar a trave do meu olho. Depois eu olho pro colega e falo assim, viu, colega? Por mais que você seja de esquerda, por mais que você vote 13, por mais que você apoie aborto, ideologia de gênero, pá, tem uma ligeira impressão que você está errado. Ligeirinha, posso estar errado também. E você vai, apresenta devagarinho, sem tacar na cabeça dele, porque aí já se enquadra como ameaça. Você tenta aos poucos. Aí lida, como eu falei, eu santifico a minha alma, eu entendo como a minha alma funciona, entendo como a alma do colega funciona. Entender comunista é difícil, mas a Ilíada vai fazer a gente conseguir fazer isso. O BOP, Guilherme, eu acho que eles não leram a Ilíada, por isso que eles fazem desse jeito, entendeu? Justamente. E quando nós sentimos dificuldade de paciência, é só nós pensarmos na nossa mãezinha. Porque o tanto de paciência que essa mulher deve ter do céu, não está escrito, não dá para entender. E voltando, bom, eu não falei muito da história, né? E voltando à história, recapitulando, como é, como é que o problema começou? Começou com o adultério de Zeus. Porque como Zeus adulterou Hera, ele tem medo de Hera, de Afrodite, de Juno não, desculpa, de Atena, e Homero deixa claro ali que o problema começou porque o pecado entrou. Não é aqui o adultério, tá? O adultério foi um pecado utilizado para simbolizar só, mas é o pecado em si. Porque nós olhamos e falamos assim, bom, eu não sou casado, eu não tô noivo, e mesmo quando eu me casar, quando eu for noivo, eu não vou adulterar, então a Ilíada não é para mim. Não, o adultério aqui é só um instrumento simbólico, meu amigo. Existem muitos outros pecados que, infelizmente, nós estamos propensos a cometer. E isso aqui já é particular de cada um. Existem pessoas que a desgraça entra na vida dela porque ela é desonesta economicamente, porque ela é desonesta intelectualmente, ou seja, ela é um militante, porque ela vê porcaria na internet, porque ela não honra as suas autoridades, seus pais, seus professores, enfim. Então, o pecado aqui é privado de cada um, não é confissão pública. E vejam que bonito. Por que é que Zeus tem medo de Atenas? Lembrem-se que Zeus matou Cronos, o pai dele. E Cronos matou Urano, que era pai dele também. Urano era o titã que representava o céu. E ele se casou com Gaia, que era a titã que simbolizava a terra. Quando os dois se unem, surge Cronos, que era o titã do tempo. Então, olha que lindo. Quando você une o céu e a terra, o tempo começa. Como que no nosso mundo o céu e a terra se uniram? Na criação de Adão. Quando você juntou o barro da terra com a alma que vem de Deus, o tempo começa. E Cronos, o titã do tempo, ele mata o pai dele num ato de revolta. O que é que Adão fez com Deus? Desobedeceu, desonrou, traiu a confiança de Deus. E aí vem Zeus, que simboliza que na história é o mais poderoso dos deuses, e mata este titã que desonrou o Criador. No nosso mundo vem Jesus Cristo, Todo-Poderoso, e mata o homem velho dentro de nós, que desonrou seu pai, o Criador. Gente, Homero escreveu isso aqui 800 anos antes de Jesus Cristo chegar. Então não era possível que Homero tivesse conhecimento da história de Adão e Eva.
Agora eu lhe pergunto, como é que ele fez isso? Existem verdades que nós conseguimos enxergar usando apenas a nossa cabeça. Exemplo, nós já vimos, mas posso relembrar. Como é que Sócrates chegou à conclusão que só existe um único Deus? Beleza. Não, pela lógica, claro, mas qual foi a lógica? Como é que eu faço um bolo com farinha? Não, tem mais coisa no meio, não é só farinha. Preste atenção. Tudo tem uma hierarquia, certo? Tudo tem ali o pessoal que tá meio equilibrado e o manda-chuva. Na mitologia grega, você vê que os deuses o tempo todo tá um passando a perna no outro, porque um tá querendo ser o mais poderoso o tempo todo. E isso acontece nas nossas vidas também, né? Se o meu pai tem um cargo alto, todo mundo na empresa que tá do lado de baixo tenta furar o olho do meu pai, puxar o tapete dele para assumir o lugar dele. Isso é comum. Homem pecador. Isso acontece. Então, beleza. Você tem hierarquia, você tem manda-chuva, e você tem deuses que ficam o tempo todo se apurrinhando. Mas se os deuses são deuses, eles não deveriam ser perfeitos? Porque querer obter o cargo do amiguinho é fraqueza humana. Mas se os deuses eles têm poderes além dos humanos, eles não deveriam ser perfeitos também? Se um deus ele é perfeito, ou seja, ele é completo, ele é o deus de tudo. Não tem como eu falar que é o deus do fogo, é o deus da água. Não, porque se ele é perfeito na ideia de Deus, se o conceito de Deus é perfeito, ele é um Deus equivalente a tudo. Então não é possível que eu tenha o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do vento. Não é possível que eles sejam perfeitos. Então eles não são deuses. Então, se existir Deus, ele é único. Porque na própria ideia de Deus, ele tem que ser perfeito. E se ele for perfeito, ele tem que ser um Deus de tudo. Então não pode haver mais de um Deus. Pronto, existe um único Deus. Eu citei algum argumento bíblico aqui? Não. Por quê? Porque não tem argumento bíblico aqui, gente. Sócrates viveu antes de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Sócrates chega nessa conclusão, é possível que Homero chegou a essa conclusão, de que o homem se revoltou com o seu criador. E mesmo tendo esse problema todo entre pais e filhos, né? Urano tem um filho, Cronos mata Urano. Cronos tem os filhos, Zeus vai e mata Cronos. Aí Zeus tem Atena, fica morrendo de medo o tempo todo de Atena querer matar ele. Mas por que é que Zeus, então, continua tendo filhos? Porque nós vemos que Zeus adora pular cerca, né? Zeus tem Hércules, Zeus tem um aqui, tem outro ali. Porque lembra que eu falei lá atrás? Lembra que eu falei lá atrás? Que é natural que eu doe a minha vida pela vida do próximo, pela reprodução do próximo. E que isso me deixa mais forte. Ah, o pai que tem 10 filhos, ele é mais forte que o pai que tem um só. Por quê? Porque a entrega dele é maior. E os deuses querem o tempo todo serem os maiores, certo? Então Zeus, ele quer continuar sendo o maior. Então ele precisa ter filhos para se doar para esses filhos e continuar com seu poder em auge, né? Lá no alto. Então ele não quer ter filhos deuses. Porque como a gente viu, o Deus quer puxar o tapete do amigo. Então ele não quer ter filhos deuses.
Então ele vem e tem relações com os humanos. Isso aqui é bonito. Por quê? Porque é a união entre céu e terra, entre Deus e a humanidade. Deus não precisava de nós, mas ele quer que nós existamos. Uma vez eu estava falando para uns amigos sobre, era no grupo de jovens, e eu olhei e falei assim: olha para você agora, e olha para mim também. Nós ajudamos Deus de algum jeito? Ou seja, Deus é mais poderoso, é mais santo, é mais lindo por conta de nós? Não. A gente ajuda em alguma coisa? Não. Então a gente existe para quê? Para nada. Para Deus a gente não vale nada. Mas mesmo assim ele te quer. Aí chegou um amigo depois e me falou assim: cara, primeiro você esculachou e tacou a gente no lixo. Depois você fez a gente entender que Deus ama a gente. Mas foi legal, deu certo. Então é isso. Zeus precisava desses outros filhos, mas ele quis. E a mesma coisa é Deus conosco. Ele não precisa de nós, mas ele nos quer. E se recordam que eu falei da força de Troia, né? Qual que é a força de Troia? É a virtude, a força de vontade. É uma vontade determinada. E como é que Troia cai? Como é que aconteceu a queda de Troia? Pelo contrário da virtude, pelo vício, pelo pecado, pela vontade fraca de Paris. E o pecado, como eu falei, pode ser o adultério, pode ser a desonestidade, pode ser mentira, pode ser desobediência, pode ser qual for. Ele entrou na alma humana, uma hora ele vai repercutir na vida externa. Ele vai transformar a vida daquela pessoa num inferno. Isso é horrível. Vai dar problema. Mesma coisa, mentira tem perna curta. Todo mundo já ouviu esse ditado, né? E é tiro e queda. Quando nós contamos uma mentira, pouquinho tempo depois, ela é descoberta. Eu vi uma história uma vez de um rapaz que era novo na empresa e era aniversário dele e tal. Os amigos, os colegas de trabalho queriam comemorar e ele inventou uma desculpa. Ele não era casado, mas ele falou que a mulher e o filho dele estavam esperando em casa, por isso que ele não podia ficar. Chegou em casa, foi tomar banho e tal. E nisso chegaram todos os colegas falando que iam comemorar então junto com a mulher e o filho. Ele falou assim que eles foram, que eles tinham ido pegar um bolo e que já voltavam. Ele correu, ligou para a irmã dele, que tinha um sobrinho, e falou assim: corre para cá, traga um bolo e só finge. Beleza, a festa tava indo, tava tudo dando certo, chegou na hora de cortar o bolo, momento fatal, né? Agradece, abraça a esposa, beija a esposa, e os dois naquele constrangimento. O sobrinho pequenininho, criança, mas irmãos, não podem se beijar. Pronto, é tiro e queda. A vida daquele rapaz naquele livro é um inferno, e ainda por cima deu tudo errado. Foi o princípio da queda. Se ele foi despedido ou não, não sei. Mas foi o que aconteceu. Moral da história: temos que ser santos. Simples, né? É muito simples. É muito tranquilo. Mas é a moral da história. Nós temos que ser santos. Porque se a minha alma é santa, minha vida passa a ser santa. E aos pouquinhos eu vou santificando aqueles que estão ao meu redor. Mesmo se eu sou um pecador. Se eu sou um pecador, minha vida é pecadora e aos pouquinhos eu vou influenciando as pessoas que estão ao meu redor com o meu pecado. Já ouviram aquele ditado, né? Um santo nunca chega no céu sozinho. E um pecador nunca chega no inferno sozinho.
Nós sempre influenciamos as vidas das outras pessoas. E nós não temos como medir até onde vai essa influência. Vocês lembram que eu falei que era comum a poligamia, certo? Todos os homens, os grandes homens gregos que eram poligâmicos, eles morrem no final da história. Aquiles morreu. Menelau morreu na guerra. Agamenon não morre. Mas quando chega em casa, a mulher dele tinha traído ele e mata ele na primeira noite porque não queria mais saber dele também. Isso é um castigo pelo pecado. Ou seja, ao mesmo tempo que Homero está ensinando, tenha virtude, meu filho, não seja pecador, ele está ensinando, todo pecado tem seu preço. E o único homem que não se corrompeu foi Odisseu, ou Ulisses, na versão romana, né? Odisseu é o único que não tinha escravas sexuais e que permaneceu fiel à esposa dele, Penélope, até o final. Então, um breve spoiler dos dois livros. Acabou a guerra, Odisseu pega o pessoal que sobrou e tenta voltar para casa. Acontece, porém, inúmeras peripécias, e aí tá no livro da Odisseia. Ele leva mais 10 anos para chegar em casa. Então foram 10 anos de guerra e depois 10 anos para voltar. Nisso, Penélope, que era extremamente linda e influente na política, rica, o tempo todo príncipes chegam e falam assim: que isso? O Odisseu já morreu, pelo amor de Deus. Guerra tá feia lá e você acha que ele tá vivo ainda? Para, casa comigo. Não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Muitos anos negando. Não, eu vou esperar ter certeza. Quando eu ter certeza que ele morreu, eu vou prantear, fazer o luto e depois eu penso no assunto. Vai, 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 vai. Até que eles falam assim: ó, é o seguinte, ó, teu filho tá adulto, já tem mais de 20 anos. Você não se casa, você não se decide, não chega notícia nenhuma. É o seguinte, ou você casa com algum de nós, era uma sala cheia de príncipes. Vamos fazer uma sessão de jogos aqui, o vencedor casa contigo, ou você faz isso, ou a gente pega os nossos exércitos, destrói a cidade e mata teu filho. Ela fala assim, ah, beleza. Então, eu vou fazer o meu... Qual que é a palavra, gente? Fugiu a palavra. Meu enxoval. Eu vou fazer meu enxoval. De dia, ela costurava, eles vendo. Chegava de noite, todo mundo ia dormir e ela desmanchava tudo que fez naquele dia. Chegava no dia seguinte, ela fazia de novo. Chegava na noite, todo mundo ia dormir e ela desmanchava tudo. E assim foi por mais um tempão. Até que você fala assim, ó, chega. Vai fazer mais de ano já que você tá nesse maldito enxoval. Não sai um centímetro. Você vai casar com ou sem enxoval. Dane-se. A gente compra outro pra você. E aí ela fala assim, beleza, então é pra ter uma sessão de jogos? Pausa aqui. Nisso, Odisseu chega, descobre o que está acontecendo, vai para casa e tenta falar com Penélope. E Penélope, ela descobre que é Odisseu. Mas ela de início está relutante. Por que ela está relutante? Porque a guerra muda as pessoas, né? Para melhor ou para pior. E ela queria ter certeza se aquele homem que foi para a guerra, que era seu marido, um homem de valor, tinha morrido na guerra e não tinha voltado um mercenário. Então ela queria saber se o homem de valor ainda existia em Odisseu. Então ela fingia que não reconheceu Odisseu. E qual que é a prova que Odisseu coloca que a convence? Odisseu foi o homem que construiu a cama do casal, a cama deles. E tinha um entalhe, um detalhe que só os dois conheciam. E ele fala desse detalhe. Então, quando ele toca na sacralidade do matrimônio, aí ela fala, não, então é você mesmo. Mas é o seguinte, eu disse, eu tenho uma dúzia de príncipes aqui querendo casar comigo. E você não vence exército sozinho, né? Eu vou fazer o que agora? Não, agora faz os jogos. E o Odisseu, ele tinha um arco
que era tão rígido que ninguém conseguia puxar o arco e atirar com a flecha. Só o Odisseu. E esse arco estava na casa deles. Ela voltou, agora diz pausa, e falou assim: ah, é para ter jogos? Beleza. Sessão de arco e flecha, mas é com o arco do Odisseu. É em memória a ele. E ninguém vai, os príncipes tentando, e nada, o arco não enverga nem um pouquinho. Chega o mendiguinho, o Odisseu, assim, não, eu posso tentar, sai daqui, seu velho, lá. Tenta expulsar ele e ela fala, não, deixa, ué. Vai que ele consegue. O Odisseu pega o arco, ele tava todo encurvado, né, fingindo que era mendiguinho. No que ele pega o arco, ele corrige a postura, tira a capa velha, joga pra trás, acerta todos os alvos na mosca. Aí ele fala, não, eu sou Odisseu. Você estava de olho na minha mulher, né? Então toma. E alvejou todos os príncipes ali. E os exércitos não foram combater Odisseu porque Odisseu morava no reino de Egeu, um reino extremamente próspero, poderoso. Então, eles continuaram vivendo lá tranquilamente. Então vejam que foram 20 anos difíceis, de espera, de dureza. Mas, se nós pudéssemos atribuir uma frase para Odisseu e Penélope, nós poderíamos pegar uma frase de uma santa. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Foram 20 anos de espera, de labuta, mas que no fim valeu a pena. O Odisseu não queria ir para a guerra. Ele queria ficar com a família dele. E ele se fingiu de louco. Ele pegou o arado, vocês sabem o que é o arado do boi, né? É a mesma coisa não é colheitadeira, da semeadora, só que pequenininho, do tamanho de um boi. E o Odisseu era tão forte que ele conseguia puxar aquilo sozinho. E se tem garras de ferro ali embaixo, né? E aí fala assim: ah, você não quer ir pra guerra? Você é louco? Então vamos ver se é louco mesmo. E pegaram o filhinho de Odisseu, o bebezinho, e colocaram na frente do arado. Puxa o arado agora. Aí ele não puxou. Fala assim: ah, você tá mentindo, né, malandro? Então, você vai também, senão você vai morrer. Então Odisseu não queria ir pra guerra, foi forçado. Mas já que ele foi, ele honrou sua palavra. Ele lutaria e voltaria. Bem, pessoal, nós vamos encerrando aqui. Agradeço muito a presença de todos. Essa aula, assim, cada vez que eu mais vejo isso aqui, mais eu realmente passo a amar isso aqui. Já amo demais. Já aprecio isso aqui como um tesouro. E de fato é um tesouro. Mas a cada vez que isso passa, isso cresce. Espero que sejam vocês também. Bom, vamos encerrando aqui. Boa semana. Deus abençoe.